Sejam bem-vindos ao Minha Casa, um programa que traz dicas e informações para você que busca comprar, vender e alugar o seu apartamento. Hoje nós estamos com a psicóloga Verônica Brandão. Seja muito bem-vinda. Olá, prazer enorme estar aqui. Que a gente possa hoje trazer aí informações bacanas, que a gente tenha uma troca legal e levar aquilo que as pessoas estão precisando para adquirir seu primeiro imóvel. Muito obrigado, Verônica. Eu achei muito importante te trazer aqui no programa, porque a compra do imóvel é uma compra grandiosa, é uma compra que envolve sonho. Talvez a maior compra na vida de muitos brasileiros. E isso faz com que as pessoas desenvolvam alguns sentimentos na hora da compra. Eu já tive casos, por exemplo, de cliente que suava na mão, que tremia na hora de assinar um contrato. Isso é normal? Sim, Jefferson, isso é normal. Por mais que a gente não tenha muita noção a esse respeito, porque não é tão comentado, a compra e venda do imóvel, principalmente o primeiro, e para determinadas classes, ela está completamente atrelada às emoções, né? Então, às sensações, e aí eu diria duas em específico que são orgulho e euforia. Né? Primeiro porque a gente naturalmente sente orgulho pelo fato da conquista, né? E a compra do imóvel é algo muito almejado, é muito esperado, coloca-se muito valor pessoal, sentimental e afetivo nessa conquista, né? Então, ao conquistar, isso obviamente é motivo de orgulho. E depois pela euforia, né? E a euforia é o clássico que a gente já sabe que está presente em qualquer compra, né? Que o comprar é muito emocional, ele é do ego, ele massageia, ele dá uma satisfação. Então, na hora que a pessoa faz essa compra, essa aquisição, ela se sente muito mexida, né, em questão de sensação, e para alguns vão surgir sintomas físicos, né? Então, as pessoas ficam tremendo, tem a sudorese, né, que é essa transpiração. E isso é normal, né, diante de uma compra tão significativa. Isso a gente falando em obter o imóvel em questão de valor sentimental, né, material, fora o investimento financeiro mesmo, que já mexe com toda a história de vida da pessoa. Então, é completamente normal, né, se deparar com esse tipo de sensação, mas é bacana que possa se observar isso e possa se também ajudar e orientar essas pessoas nessa hora que a coisa fica mais estremecida. É bom ter sempre um profissional, né, qualificado acompanhando o cliente no processo de compra e venda. Mas eu também acredito que o psicólogo é fundamental para acompanhar o cliente também nessa etapa. Como você mesmo disse, dependendo da classe social do cliente, ele tem um pouco mais de ansiedade na hora da compra. Por exemplo, uma pessoa que tenha um rendimento ou tenha já uma vida financeira bem sucedida, já comprou 2, 3 imóveis, já vendeu. Agora a pessoa que está ascendendo profissionalmente e vai adquirir o seu primeiro imóvel, talvez essa pessoa tenha um pouquinho mais de emoção, tenha um pouquinho mais do peso da responsabilidade daquela compra. E, Verônica, o que você acha da pessoa que está comprando o apartamento, de repente procurar um psicólogo para poder entender esses sentimentos? Importantíssimo, até para que se possa entender primeiro o motivo da compra, né? Porque cada um vai ter sua causa, cada um vai ter a sua forma de chegar até lá, né? O caminho, o trajeto vai ser percorrido de maneira diferente. Então, se você tem, por exemplo, alguém que compra o imóvel porque está se casando, a euforia é diferente porque você está começando uma nova etapa de vida, né? São muitas expectativas, diferentes de quem está comprando, adquirindo o primeiro imóvel já num estágio mais avançado da vida, né? Então, tem-se uma outra sensação. Assim como aquelas pessoas que enfrentam uma dificuldade maior, porque para a grande maioria
maioria, não está tudo pronto, né? Nós sabemos que na realidade não está tudo pronto. Então, o ter que conquistar, o ter que correr atrás, o ter que abdicar de uma série de coisas, né? Abrir mão de muitas das coisas para poder chegar até lá, o ideal é que a pessoa, até para estar melhor orientada e fortalecida, busque essa ajuda profissional. Ela vai ter um emocional mais equilibrado, melhor ajustado, né, por uma questão de intensidade, e poder fazer uma compra até mais tranquila e consciente. Eu costumo dizer que é difícil, mas não é impossível. Então, com um bom planejamento, acompanhado de um bom profissional, estando até com o seu ambiente familiar organizado, você consegue sim comprar o seu imóvel. Então, telespectador, você que está em busca de comprar ou alugar um imóvel para a sua moradia ou para investimento, fique atento, pois são valiosíssimas essas dicas. Verônica, eu tive caso de um cliente que na hora de assinar o contrato, ele tremia demais as pernas. Ele não parava de se tremer, eu tentei falar algo para poder acalmá-lo, mas acho que piorei a situação. Talvez por não ter o conhecimento técnico necessário, ele ficou mais nervoso ainda. É normal? Possivelmente aí deve ter, né, tido alguma ligação até com algo que já tenha acontecido com ele anteriormente, né? E aí, no momento em que ele se encontra, né, que ele esbarra com essa possibilidade, com a coisa sendo efetivamente realizada, ele acaba associando a sensação que ele teve lá atrás. E aí, a gente acaba trazendo, né, nesse caso, um exemplo clássico de crise de ansiedade, né? Porque isso se trata de uma crise ansiosa, ela não aparece, a gente não a percebe apenas nos momentos de insatisfação ou de alguma negatividade, ela vem também nesses momentos da expectativa, né? E, de repente, no momento em que você tenta acalmá-lo, que é uma atitude positiva sua, para ele, aquilo ali pode ter surgido como uma figura de autoridade, porque ali você é o corretor, você está conduzindo para ele a situação. Então, se ele já está numa situação mais vulnerável, ele ter alguém que, teoricamente, né, está numa questão acima, para ele acaba sendo, será que eu estou fazendo algo de errado? Será que eu tenho que agir de outra forma? Será que está faltando alguma informação? E aí isso acaba deixando a pessoa um pouco nervosa. O ideal nesses momentos, para os dois lados, ele questionar antes, né? Ele até conseguir verbalizar isso, olha, eu tô nervoso, né, é a primeira vez que eu tô adquirindo um imóvel, foi muito difícil chegar até aqui, então eu tô precisando da sua ajuda, de uma orientação, pra gente fazer as coisas com mais calma, pra de repente ele se sentir mais tranquilo. E até de você conseguir ajudar melhor, até de questioná-lo mesmo, olha, tá difícil para você, tá precisando de alguma ajuda, posso fazer de alguma forma, quer uma água, ou a gente pode dar um tempinho e dar continuidade num outro momento, porque aí de repente ele dá uma respirada, nem que seja uns 5 minutinhos, e aí traz a coisa de volta. É muito importante saber disso porque no universo da compra, venda e aluguel de imóveis, nós temos o cliente comprador e o cliente vendedor. Então, você tendo uma orientação, tendo acesso a um profissional, um psicólogo, que possa esclarecer talvez algumas dúvidas e dar algumas dicas, faz toda a diferença até no nosso trabalho. Imagina, você está numa sala com um comprador e um vendedor, e os dois sofrem de crise de ansiedade, ou um está ansioso, o outro está com algum outro problema. Então, saber contornar essa situação fica até mais fácil para que a gente possa fazer o fechamento com tranquilidade. Verônica, eu tenho outra dúvida. Hoje, os profissionais corretores de imóveis também sofrem muito de ansiedade. É muita cobrança, tá? O profissional, ele fica na expectativa de fechar um negócio. O que você consegue indicar ou dar alguma sugestão ou fazer algum exercício? Tem alguma coisa que esse corretor possa fazer para baixar ali a adrenalina e viver mais tranquilo? Legal. A ansiedade, ela tem se tornado um grande problema, né, para a nossa sociedade no geral, né, o Brasil, inclusive, no ranking, a gente está sempre numa posição muito alta em questão de ansiedade, assim como a depressão também, né, e aí, nesse caso, para a gente poder trabalhar ali com sonhos, né, porque, na verdade, é isso que o corretor está lidando, o ideal é ele sempre se questionar, né,
de que maneira essa pessoa está buscando ser atendida. E aí a gente entende o quê? É difícil se colocar no lugar do outro, porque eu não penso com a cabeça do outro, eu não penso no lugar exatamente em que o outro se coloca, né? Mas se eu me questiono, naturalmente aquilo começa a me tranquilizar. E aí um outro aspecto que se faz é entender o geral, né? Qual é a minha função ali dentro, o que é que eu estou oferecendo, de que forma eu estou oferecendo. Porque se eu começo a entender que aquilo que eu estou oferecendo tem sido o melhor que eu posso fazer, naturalmente aquilo começa a me tranquilizar. Então eu começo com os porquês. Por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou oferecendo isso? De que forma eu estou oferecendo isso? Para quem eu estou oferecendo isso? A partir do momento que a gente se pergunta e se questiona, naturalmente a gente tranquiliza mais. Então, acho que no papel do corretor, o ideal é ter um questionamento sobre si, sobre o seu trabalho, sobre o que está sendo desenvolvido, sobre o que está sendo vendido ali, né, para que aquele cliente possa adquirir o imóvel e, naturalmente, ele vai se tranquilizar um pouco mais, porque os porquês estarão melhor solucionados, né? Então, serão menos interrogações na hora de ter que lidar com essa ansiedade. E, Verônica, gostaria de saber, você já teve alguma experiência com compra ou aluguel de imóveis? Já sim, já tive, inclusive muito baseada também no emocional, né? E aí, quando a gente trabalha o emocional, quando a gente começa a entender como ele funciona, a gente percebe que sempre terão os dois lados, né? Como tudo na vida. Então, a gente tem esse lado que deixa a gente mais para baixo, né? Porque a gente não controla, então você não sabe o que vai acontecer. E tem um lado da expectativa, né? E aí, no meu caso, eu pude vivenciar os dois lados numa mesma situação, porque eu precisava fazer a desocupação de um imóvel, eu tinha um prazo muito curto para isso, e ao mesmo tempo eu precisava da liberação do novo imóvel e a coisa estava demorando para acontecer. Então, documentação assinada, né? Mas a coisa ainda não tinha caminhado. E aquilo gerou uma expectativa muito grande, né? Ao mesmo tempo que gera uma frustração, porque fica uma interrogação, e aí como é que a coisa vai acontecer, e o prazo está acabando, que vai desencadeando em outras coisas. Então, para mim, no meu caso, acabou trazendo aí um pouco mais de chateação, né, de tristeza, às vezes vem também um pouco de sintoma físico, né, porque acaba acontecendo, então a gente acaba caindo também naquela questão que acho que é o medo da maioria das pessoas quando lidam com o emocional, que é a respeito do medicamento, né? Então, se eu tomo um medicamento para poder aguardar que a poeira baixe, que a coisa se resolva, né? E aí a gente acaba entrando um pouco nisso. Então, comigo aconteceu dessa forma, eu precisava aguardar, e aí geralmente quando a gente tem que aguardar, o fato da gente não controlar a situação, né? Porque a gente está na dependência do outro, traz uma insegurança, né? Deixa a gente mais aflito, mais vulnerável. E aí, para mim, foi isso que aconteceu. E a maneira que eu encontrei de lidar com isso foi a questão dos porquês que eu trouxe aqui anteriormente. Então, por que eu estou buscando esse imóvel? Para quê? Qual é o fundamento? Por que naquele local? Por que nesse momento? Que é uma maneira de acabar tranquilizando um pouco aí para aguardar com que as coisas acontecessem. Então, é como eu sempre digo, nunca é somente um imóvel. Ali acontecem histórias, ali se passa uma vida, ali você coloca a sua família, são muitas emoções que permeiam tanto um aluguel como uma compra. Então, eu sempre digo, você que está em casa, sempre esteja acompanhado de um profissional qualificado para, nesse momento, lhe orientar da melhor forma, mesmo sendo aluguel, mesmo sendo uma compra ou a venda do seu patrimônio. Então, Verônica, para quem está nos assistindo, você teria alguma dica ou sugestão? O que se diria para alguém que está prestes a tomar uma grande decisão? Legal, Jefferson. Eu diria para que as pessoas analisem o porquê, né, da compra. Naturalmente, essa compra ela não é feita, não é desejada, né, sem um grande motivo, né, é um investimento alto. Na grande maioria das vezes é feito com dificuldade, né? Então, a gente precisa ver o lado do o que é que eu estou buscando com isso, até porque adquirir um novo lar, né, um novo imóvel, ali vão residir, você vai morar com sonhos, você vai construir uma história, né? Então, é a gente entender o que é que eu quero construir nesse novo lar. E aí, eu diria para essas pessoas que, diante daquilo que elas constatam que é importante para elas, que elas possam fazer, eu quero esse imóvel e eu quero
dessa forma, é isso aqui que eu estou buscando, para que lá na frente elas sintam orgulho dessa conquista. Porque eu encontro, né, percebo, inclusive, muita dificuldade das pessoas em perceberem, né, um passo maior como uma conquista. Geralmente a gente tende a perceber o lado que foi mais difícil, né? Porque foi muito complicado de chegar até aqui. Só que o quanto vale a pena essa conquista para a grande maioria das pessoas, né? Se não todas. Então é isso que a gente precisa valorizar. Entender o que é que a gente está buscando, o quanto vai valer a pena conquistar, o que história a gente quer construir ali dentro, né? Geralmente isso envolve filhos, envolve, né, outros membros da família. Então é tão importante quanto realmente conquistar. Riquíssima essa entrevista. Muito obrigado pela sua participação, Verônica. Eu que agradeço, muito bom a gente poder trazer aí mais informação, né, ajudar as pessoas, trazer dicas que realmente vão contribuir, né, numa compra aí que seja bastante interessante para todo mundo. Muito obrigado. Você, telespectador, pode continuar assistindo a gente na Cultner TV ou no www.cultner.tv. Meu nome é Jefferson Joviano, sou especialista no mercado imobiliário. Para mais dicas, segue a gente lá no Instagram, @JeffersonJoviano, e até a próxima.